Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: o Evangelho florido, coluna vertebral de plástico. João 8,11 diz a Bíblia: disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Meus irmãos, a grande nódoa de qualquer pessoa hoje é quando ela recebe o título de preconceituosa, quando ela é taxada de preconceituosa. A pessoa recebe essa nódoa, esse rótulo, quando ela não aceita certo tipo de conduta, certo tipo de comportamento, certo tipo de estilo de vida. O que nós observamos hoje é que quando uma pessoa é contra o aborto, é contra a legalização das drogas, é contra o divórcio, a luxúria, a libidinosidade, é contra a fornicação, o homossexualismo e o sexo com animais, essa pessoa logo, imediatamente é taxada de preconceituosa, de homofóbica. Agora, se uma pessoa não concorda com a vida cristã de fé de uma outra pessoa, essa pessoa não é taxada de preconceituosa. Ou seja, os não preconceituosos são preconceituosos com seus discordantes. E meus irmãos, o episódio da mulher que foi apanhada em ato de adultério é muito usado por aqueles que não gostam de ver seus pecados apontados. É muito usado esse episódio por aqueles que não gostam de ouvir mensagens sobre a doutrina do pecado. Eles citam o episódio da mulher que foi apanhada em ato de adultério e eles dizem o seguinte: ora, se Jesus não condenou a mulher adúltera, quem somos nós para apontar o dedo e condenar um sujeito, um indivíduo que estava carregando dinheiro em roupa íntima masculina? Dizem eles: ora, se Jesus não condenou a mulher adúltera, quem somos nós para condenar um corrupto que recebe propina? Quem somos nós para condenar, dizem eles, os fraudulentos que são apanhados em crimes fiscais? Se Jesus, dizem eles, não condenou a mulher adúltera, quem somos nós para condenar os chefes das redes de pedofilia? Quem somos nós para condenar as clínicas de abortos? Dizem eles, se Jesus não condenou a mulher adúltera, quem somos nós para condenar, para apontar o dedo aos gestores de educação que promovem a efeminização de nossas crianças? Quem somos nós? Se Jesus não condenou a mulher adúltera, dizem eles, quem somos nós para apontar o pecado dos outros? Eles defendem a tese que apontar pecado, citar o pecado, dizer que aquilo e aquilo outro é pecado, eles dizem que isso é falta de amor, que isso é ser preconceituoso, que isto é ser anticristão. Meus irmãos, nós não podemos fazer malabarismos com a palavra de Deus. Escute bem. Todo o ministério de Jesus foi uma discordância da conduta, do comportamento de muitas pessoas que se alegravam com seus pecados. Todo o ministério de Jesus foi uma cruzada contra a hipocrisia, contra a mentira, contra a prostituição, o adultério, o roubo, a desonestidade, a fornicação. Todo o ministério de Jesus foi contra o pecado. Meus amados irmãos,
Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Sabe por quê? Porque Jesus estava na soberania da sua misericórdia. Mas Jesus deixou claro que ele discordava, que ele não aceitava o comportamento, a conduta, o estilo de vida adúltero daquela mulher. Jesus deixou bem claro que o comportamento adúltero é pecado. Por isso que ele disse para a mulher: vai-te e não peques mais. Meus irmãos, Jesus não foi conivente com o pecado, nem foi massificado pelo mau caráter de que hoje acontece, que muitos estão de olhos fechados aos pecados. Jesus nunca ensinou que devemos fechar os olhos às mazelas espirituais, nem tampouco fechar os olhos às mazelas sociais da nossa época. Jesus nunca desejou que a igreja, nós igrejas, tivéssemos uma coluna vertebral flexível, de plástico, que se curva, que se dobra a todo tipo de pecado. Meus amados irmãos, nunca foi, nem é a intenção de Deus, e nunca será a intenção de Deus, que a igreja se compactue com os pecados. Lamentavelmente, hoje há pastores que dizem o seguinte, abre aspas, a igreja, dizem eles, com a voz muito aveludada, eles dizem: a igreja deve evitar o desrespeito às pessoas. Certos pecados, dizem eles, não podem ser ditos abertamente. Fecha aspas. Meus irmãos, sabe qual é o nome desse comportamento? É conivência com o pecado. E conivência com o pecado é pecado. Dizer que a igreja deve evitar desrespeito às pessoas, e por isso não pode citar certos pecados publicamente, abertamente, isso é conivência com o pecado. Escute bem uma coisa: o perdão de Jesus não é um cartão de crédito para uso na feira do pecado. Pelo contrário, o perdão de Jesus é um estímulo à santidade. Vai-te e não peques mais, disse Jesus àquela mulher. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. A graça de Deus não é trampolim para pecar mais. Mas a graça de Deus é uma escada para uma vida grata ao Senhor pela sua infinda misericórdia. Escute bem. Crentes, abre aspas, crentes que não gostam de correção, que não aceita ter os seus pecados condenados e querem se valer de artifícios para justificar os seus pecados, esse tipo de gente, membro de igreja, estão blasfemando contra a graça de Deus. Meus irmãos, o episódio da mulher apanhada em ato de adultério não deve ser conectado à frase que talvez você já tenha escutado, essa frase de alguém que diz assim: na minha igreja o pastor liberou tudo, liberou geral na minha igreja. Você já ouviu esse tipo de expressão? Pois bem, o episódio da mulher adúltera não deve estar conectado a esse tipo de expressão. Na minha igreja é tudo liberado. O episódio da mulher apanhada em ato de adultério deve estar conectado à misericórdia do Senhor, que perdoa o pecador e que exorta e que recomenda que a pessoa perdoada não volte a pecar novamente, não seja escravo do pecado. O evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é um chamado à santidade e não à leniência. Essa coisa de dizer que certos tipos de pecados não podem ser ditos abertamente, deu origem àquilo que eu chamo de evangelho florido.
Esse evangelho florido é mais extravagante do que a Disneylândia, do que Hollywood e de que todos os palcos de circos do mundo. Esse evangelho florido deu origem à igreja alternativa, a chamada famigerada igreja alternativa, ou então igreja inclusiva, onde prega-se lixo com cara de Bíblia. Prega-se lixo com cara de Bíblia. Esses líderes do evangelho florido, quando abrem as suas bocas, exalam enxofre e ácido muriático. Esses líderes são como Fileto e Mineu. Quando ele abre a sua boca, exalam gangrena, exalam cânceres que atrapalham o crescimento espiritual de qualquer pessoa. Portanto, essa tolerância ao pecado fez com que o tomar a cruz deixasse de ser sinônimo de carne crucificada e ego negado. Consequência drástica é que o louvor, a adoração virou baderna e a igreja virou danceteria. O lema desse evangelho florido é o seguinte: pode pecar à vontade, porque Deus é bonzinho demais. Ó, meus irmãos, escute bem para terminar. Ninguém pode domesticar o evangelho. Ninguém pode aculturar Jesus ao seu estilo de vida. O evangelho, escute bem, é um chamado a subordinar tudo que temos e tudo que somos ao Senhor Jesus e ponto final. A igreja não é uma coluna vertebral plástica, de plástico, que se curva, que se dobra aos pecados. Mas a Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Cuidado com esse evangelho florido. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus. Amém e amém.